Gente, o objetivo aqui hoje é desconstruir e fazer uma explicação diferente sobre PGBL e VGBL. Para tanto, eu vou pedir que vocês esqueçam tudo que vocês já ouviram falar sobre PGBL e VGBL. Por que eu quero que vocês esqueçam tudo sobre PGBL e VGBL? Porque essa sopa de letrinhas PGBL e VGBL não é previdência privada. Isso foi um marketing das instituições financeiras de associarem essa sigla de palavras, a previdência privada, à previdência pública, porque aí eles economizaram no marketing de tentar te convencer a fazer aportes mensais. Você não precisa fazer aportes mensais no seu PGBL ou VGBL, não é obrigatório e pode nem ser a melhor coisa. Eles fazem às vezes essa questão dos aportes porque existe uma cobrança da taxa de carregamento na saída ou na entrada e que muitas vezes essa taxa é maior quando o valor aplicado é menor. Então é melhor para eles que você faça em 12 vezes pagando uma taxa maior do que em uma única vez pagando zero de taxa ou uma taxa menor. Não é um investimento para você converter em renda. Aí é quando a seguradora mais ganha dinheiro. Renda no Brasil se chama pecúlio. É você comprar, é você entregar o que é seu patrimônio para uma PJ, uma instituição ou uma pessoa, também poderia ser um irmão, um parente, falar, eu sou irresponsável em administrar meu dinheiro e preciso que você me dê uma mesada. Eu acho um mau negócio, por quê? Porque quando você calcula o quanto vai ser essa mesada, você perde já uns 30%, 40%, que é a margem, o lucro dessa instituição, alegando custos de fazer essa transferência mensal. Você perde um patrimônio para trocar uma mesada, que geralmente você poderia sacar essa mesada à medida da necessidade, sem correr o risco de perder o patrimônio na sua ausência para os seus herdeiros, no caso de uma renda vitalícia. Ou ter uma renda muito mais baixa para uma reversão com o cônjuge. PGBL e VGBL, eu vou pegar a carona e vou chamar de previdência, é uma categoria de investimento, como qualquer outra categoria que existe. Existem várias categorias. Em todo o mundo, os investimentos são divididos em categorias. O que são categorias? Ação é uma categoria. CDB é uma categoria. Fundos de ação é uma categoria, imóvel é uma categoria, fundos de renda fixa é uma categoria, multimercado é uma categoria, private equity, venture capital, tudo são categorias. E todos os investimentos são divididos em categorias, por quê? Porque no modelo anglo-saxão, quanto maior o risco, menor o imposto de renda, e quanto menor o risco, maior e às vezes até de forma compulsória. O que é isso? No Brasil, por exemplo, quando você investe num fundo de baixo risco, risco moderado, um renda fixa ou um multimercado, sem ser um fundo de ação, você, mesmo que você não saque esse dinheiro, você paga 15% sobre o ganho para períodos de 6 meses, em maio e novembro. Num fundo de ação, você só paga 15% quando você resgata. Então, foi feito, no final da década de 70, uma categoria nos Estados Unidos chamada Previdência. Por que foi criada essa categoria? Porque o americano estava numa situação semelhante à nossa. Juros na casa ali dos 10%, endividamento da população e baixa taxa de poupança. Então chamaram os prêmios Nobel, fizeram estudos e chegaram a uma brilhante conclusão. Aliás, duas. E são realmente brilhantes. Falaram, precisamos fazer uma categoria de investimento que o governo cobre menos IR somente para a pessoa física. Previdência, uma empresa não pode investir, só CPF, CNPJ não investe. E essa categoria ela vai cobrar menos IR e vai dar mais benefícios fiscais e até sucessórios, porque se todas as outras categorias, vamos supor que num determinado momento tudo rendeu igual, só para efeito de comparação, tudo rendeu 10%. Previdência vai ter um lucro líquido para o investidor, depois do imposto, maior do que qualquer outra, porque o imposto é menor. Eu vou mostrar isso numa tabela que vai deixar claro. A outra coisa que eles fizeram, que aí eu realmente acho uma ideia brilhante, assim como Previdência, foi proibir o cidadão de parcelar uma compra com cartão de crédito. Vou explicar agora
quais são os benefícios que foram ofertados nos Estados Unidos, na Europa e no PGBL e VGBL no Brasil. O importante aqui é que vocês saibam que esses 6 benefícios que eu vou falar são comuns ao PGBL e ao VGBL. Não tem diferença. PGBL e VGBL, eu vou dizer qual é a diferença no último momento da apresentação. Então, 6 benefícios, gente. 3 fiscais, 3 sucessórios. Os fiscais é o que a gente chama de benefícios durante o período de acumulação, que a gente está vivo. No Brasil, como por exemplo eu expliquei, quando você investe num fundo de renda fixa ou multimercado, você investe 100 unidades e ele rendeu 10%. Aí você recebe o extrato do teu banco e você acha que você está ganhando 10%, você tem 110%, mas não tem naquele período de 6 meses. Por quê? Porque o governo antecipa 15% de IR daquele seu ganho. Então, na verdade, o seu saldo líquido é 108,5%. A rentabilidade do fundo foi 10, não está errado, mas você tem 108. Então, nos próximos 6 meses, você não vai multiplicar a taxa de retorno desse fundo por 110 e ter um saldo. Você vai multiplicar essa taxa por 108 e vai ter um saldo menor. Juros simples. Previdência, juros compostos. Já é muito bom. O que mais que tem na Previdência que faz com que a diferença nos ganhos no médio e longo prazo seja muito grande? Foi que em 2005 entrou a alíquota regressiva do imposto de renda. É uma alíquota que começa em 35% de IR e chega a 10% de IR depois de 10 anos mais um dia. Ela começa em 35% e ela cai 5% a cada 2 anos. Então, se você investe na Previdência, VGBL e PGBL, e resgata em 2 anos, você vai pagar 35%. Em 4, 30%. Em 6, 25%. Até chegar a 10%, que é a menor alíquota. Então, gente, olha só que diferença que faz você não ter esse imposto semestral e você ter o imposto de 10%. Vamos supor que você colocou 100 unidades monetárias num fundo que tem um imposto a cada 6 meses 15% e uma tabela de 15%. E você botou essas 100 unidades num fundo igual a este, só que na categoria VGBL regressivo, Previdência. Ambos rendem 11% líquido de taxa de administração. Em 20 anos, o seu ganho na Previdência é de quase 1/4 a mais de dinheiro. Você vai ter 735 líquido para resgate ao invés de 593. Não é porque o gestor da Previdência desse é melhor do que o do outro, porque eles são idênticos, é até a mesma pessoa. É porque o governo não cobrou cento e muitos mil unidades de imposto, então você lucrou 25% a mais. Vocês estão vendo que o que é feito aqui nada mais é do que o governo abrir mão de cobrar imposto. E olha, gente, não fica com pena não, porque ele aumenta o imposto em outro lugar, tá? Na pessoa física, para incentivar uma poupança. E esse também é um dos motivos pelo qual os produtos do seu banco a gente recomenda que você volte lá, revisite. São tão caros, porque os ganhos são tão grandes, o extrato é feito de uma forma que você sempre vê o negócio crescendo e você não reclama dos custos, mas é caro, tá? Principalmente agora. Qual é o último benefício fiscal? É a portabilidade. O que é uma portabilidade? Eu acho que a melhor analogia é essa coisa do celular. Vamos supor que você já tem 3 previdências, instituições, empresas que você trabalhou diferentes. Uma você está na regressiva, outra você está na progressiva, não importa. Você pode sair daquela aplicação e ir para uma outra sem perder, sem que isso passe pela sua conta corrente, sem que você perca o prazo que você já investiu. Então, se você está num lugar já com um dinheiro a 10 e você vai para outro, esse dinheiro continua a 10 e não volta a 35. Você não resgata esse dinheiro e reaplica, você portabiliza como um celular, você continua tendo todos os direitos sobre aquele número, com todas aquelas características, só que em um outro prestador de serviço. Isso é interessante? Muito. Mas tem mais valor ainda porque fora da Previdência, no Brasil, você não tem isso. No Brasil, é importante vocês entenderem que vocês têm que ter muito cuidado quando o seu gerente ou o seu consultor financeiro ou vocês decidem sair de um fundo e ir para outro, porque no Brasil você não tem essa liquidez, essa flexibilidade de alocação, porque quando você resgata, mesmo que não seja para o seu consumo, seja para uma realocação, você paga o imposto. Então você vai aplicar menos dinheiro aonde você vai, a base vai ser menor. E ao fazer isso, se você resgatar desse novo
durante, por exemplo, 6 meses, você vai pagar um IR muito maior do que nesse que você estava há 2 anos. Então você tem que meio que colocar na conta. É uma pena que no Brasil a coisa seja tão engessada para você poder fazer a realocação. Comum, VGBL e PGBL. O que mais que é comum, VGBL ou PGBL? É o seguinte, gente. Você, tanto no Brasil quanto nos outros países, os recursos alocados em VGBL e PGBL não integram o seu inventário. O que significa isso? Significa que os herdeiros não precisam esperar todo o desenrolar, todo o ok, o trâmite, para receberem aquele dinheiro. É um dinheiro que não entra até na partilha. Ele tem os seus beneficiários ali e ele é pago por lei até 60 dias. É uma questão de você apresentar o atestado de óbito do titular e o seu número e os detalhes para aporte. Por que isso tem muito valor, gente? Isso tem muito valor porque eu recomendo a todos os meus clientes, por exemplo, que eles tenham 6, 12, 18, independe, o máximo de meses alocados num plano de previdência para gerar liquidez. Porque se alguma coisa acontece comigo, minha mulher vai descobrir que ela tem que pagar X% de imposto de renda, de herança, sobre 50% do imóvel que a gente comprou junto, que está metade meu, metade dela, ela vai pagar. Ela descobre que o carro, que foi inclusive ela que comprou, mas eu que por acaso está no meu imposto de renda, e eu nunca baixei o valor desse carro, continua lá pelo preço que eu paguei, ela vai ter que pagar imposto sobre herança. E ela vai ter que esperar o meu inventário ser liberado para poder ter o dinheiro para pagar isso, porque ela precisa também do meu dinheiro, assim como eu preciso do dela, mas o que acontece? É importante ter esse dinheiro na Previdência para proporcionar liquidez para o custo fixo, porque o boleto da escola vai continuar chegando, as despesas de condomínio vão continuar, as contas de luz, gás, telefone vão continuar, e eu recomendo a todo mundo ter um saldo em Previdência para poder fazer essa liquidez. Uma outra característica de não estar no inventário é que os herdeiros não têm que pagar o imposto sobre herança. Então, se, por exemplo, em vida, eu, que apliquei em 2 fundos no mesmo dia, que renderam iguais, eu estava ganhando na Previdência quase 1/4 a mais de dinheiro, mas infelizmente eu morri, o inevitável aconteceu, a minha família, ela vai ter que esperar todo o desenrolar do inventário e pagar os impostos e honorários advocatícios para receber o dinheiro que estava alocado no fundo sem ser de PGBL ou VGBL. Então, aqueles 593 mil que eu tinha nessa categoria, em média, os herdeiros perdem os 10%, eles vão receber 534. Na Previdência, eles recebem isso muito rapidamente com aquele mesmo valor que eu tinha líquido de resgate. Sua família ganhou uma diferença de quase 40% a mais de dinheiro, porque não teve esse imposto, e mais ainda do que imposto, ela teve a liquidez para receber. O que mais que tem? A liberdade sucessória. Por que é isso? Porque como não está no teu inventário, você não tem que fazer um testamento, você não tem que fazer uma partilha disso. Você pode colocar na sua proposta de adesão quem vão ser os beneficiários que vão receber esse dinheiro. Muito simples, gente. Um exemplo bobo aqui. Vocês têm que ir no seu banco e pedir para ver quais são os beneficiários. Muita gente fez isso antes de casar, muita gente fez isso antes de nascer os filhos, e eu nunca vi ninguém fazer do jeito que eu acho que é melhor, que é o seguinte: você não acha que é bom você colocar o titular, aqui o exemplo, Daniel, e o beneficiário ser uma única pessoa, minha esposa, com 100%. Porque se morre eu e ela no acidente, esse dinheiro é dos meus pais ou dos meus filhos, que são meus herdeiros legais, mas vai dar trabalho. Então, se você já tem filhos, é importante você colocá-los também. Mas também acho que mais importante, dependendo do estilo de vida e da idade, eu que tenho uma família jovem e um estilo de vida de andarmos sempre de carro, de avião juntos, viajarmos, como é que eu faço? Eu coloco lá que eu sou o titular, a Laura, minha esposa, fica com 97,9%, Tamara, minha filha mais velha de 11 anos, fica com 1%,
Bailey, meu filho de 8 anos, fica com 1%, o que dá 99,9%. E minhas duas irmãs, Ana e Deca, Andréia, fica com 0,05 cada uma. Por quê? Porque se eu morro sozinho, 97,911. Morre eu e minha mulher num acidente de aéreo ou de carro, entra a regra da proporcionalidade. Meus filhos vão dividir 99% e minhas irmãs vão ficar com 0,5 ou 0,50 ao invés de 0,05. Morre eu, minha mulher e uma das crianças. O sobrevivente fica com 98 e as minhas irmãs passam a ter 1. Morrem os 4, por legítima, a lei manda que esse dinheiro vá para os meus pais, que não querem dinheiro de filho morto e tem o dinheiro. Então eu já coloquei o nome das minhas irmãs na pedra para ir. Então a previdência, independente se tem imposto ou não tem, é uma forma de você ter liquidez, evitar de fazer testamento e poder designar quem são seus beneficiários. Você pode botar aqui quem você quiser. Peçam para ver se está na regressiva, peçam para ver os beneficiários e negociem, chorem para não ter taxa de carregamento e vejam a taxa de administração. Os juros estão caindo, as taxas de administração dos fundos de previdência são muito altas. Vejam isso e vejam as taxas de carregamento de saída e de entrada. Ambas têm o mesmo prejuízo. Proteção é o seguinte, gente, está aqui porque muita gente na agência fala que a proteção é que os recursos de previdência não podem ser penhorados. Isso não é verdade, podem ser penhorados sim. É uma questão de que o juiz, se perceber uma má-fé, ele vai penhorar. Se for feito de forma a garantir uma renda no futuro, pode não ser. É o caso do ex-presidente e de funcionários de bancos ou diretores que estão com bens empenhorados, mas podem usar o dinheiro da Previdência. O presidente tinha 9 milhões em Previdência e 600 mil fora, não pode, com toda a razão. Qual é a diferença do VGBL e PGBL? De uma vez por todas. Todos têm essas características. Então a única diferença, gente, é muito simples. O P, quando você saca, você tributa ele sobre o patrimônio total. P de patrimônio. Por que isso? Porque ele, nos Estados Unidos, é chamado de pre-tax, antes de pagar o seu imposto de renda. Como funciona isso? Você tem uma renda bruta anual de 150 mil. Você vai pagar 27,5% sobre 150, que dá 41 mil de IR. Renda bruta não é só salário. Renda bruta é renda com aluguel, que você paga 27,5%, tudo que você paga 27,5% é renda bruta. Aí o governo fala o seguinte, você pode botar até 12% dessa renda bruta, 18 mil, que é 12% de 150, num fundo PGBL. Eu vou usar esse valor aportado para diminuir a sua base de cálculo de 150 para 150 menos 18, 132. Então, quando eu multiplicar por 27,5, o seu IR vai dar 36.300 e não 41.250, que seria a mesma coisa de eu multiplicar aqui por um valor menor que 27,5, próximo de 25. Por quê? O que o governo faz? Aplica nessa maravilha que tem esses benefícios, que eu te dou esse ano 27,5% desse valor aplicado. 27,5% de 18 é 4.950, que é justamente a diferença do imposto que você tinha, que você ganhou ao não pagar. Mas quando você sacar, você me devolve esse dinheiro. O que já é muito bom, porque você recebe hoje um dinheiro que tem um poder de compra de 4.950 para quando você resgatar, você ter que pagar. Só que como você escolheu a regressiva, porque sempre tem que ser na regressiva, você vai pagar, ao invés de 4.950, você vai pagar 1.800. Porque é 10% do valor que você aportou, mais 10% do que rendeu. Então a diferença do PGBL para o VGBL é que o PGBL você pode aplicar até 12%, se você faz a declaração completa. E esse valor de 150 é mais ou menos o break-even para a tabela de 2017. E o VGBL é para aquele dinheiro que você quer fazer a mais do que os 12%. Ou para um dinheiro que não paga 27,5%. Você vendeu seu carro.
e você vendeu uma casa, você quer aplicar, você recebeu uma herança. Ou você recebe tudo como um empresário via dividendos. E aí, a gente também tem direito a ter a opção de investir nesse produto. Se você fizer isso a mais que 12% da sua renda bruta, ou fizer qualquer valor e você não tem renda bruta, é um prejuízo, porque você não vai ter o benefício desse ano e quando você sacar, você também vai pagar. Então isso também é importante, você ver se na agência as contribuições que você está programado para fazer foram contratadas quando você tinha um salário que é diferente do de hoje. Se você não tem mais o salário, você tem dividendos, você já não devia estar mais fazendo PGBL. Então, gente, era isso. Sei que parece longo porque é bastante detalhe, mas a gente do Instituto quer criar, incentivar vocês a irem no banco e pleitearem redução de custo, que faz diferença, e um melhor atendimento. E para isso a gente pediu a atenção de vocês e a gente se coloca à disposição para vocês mandarem um e-mail que eu vou fazer questão ou de ligar para todo mundo ou de responder, me comprometo aqui publicamente de fazer isso, para que vocês tenham todo esse atendimento do Instituto para melhorar a situação de vocês nas instituições que vocês estão. E obrigado e até breve. Obrigado a vocês.